Pessoal, no primeiro exercício, então, ele fala o seguinte: a seguir são descritos 3 processos de transmissão, 1, 2 e 3. Transferência de calor por meio de ondas eletromagnéticas viajando com a velocidade da luz, podendo ocorrer até mesmo no vácuo. Olha, condução e convecção não é. Por quê? Porque a condução ocorre em sólidos, convecção nos fluidos, líquidos e gasosos. Então, o processo aqui é a fonte térmica, é o fogo. A radiação, já que o fogo não está encostado, aqui, ó, a radiação da onda infravermelha. Então, o nosso C seria o primeiro processo. O segundo processo, transferência de calor dentro de um fluido, seja líquido ou gasoso, por meio de movimento do próprio fluido. Quer dizer, água mais quente sobe, água menos quente desce. Diferença de densidade, convecção. Processo A, o processo 2. Portanto, transferência de energia cinética dos átomos e moléculas por colisões entre átomos e moléculas vizinhas. Quer dizer, encostou aqui na chapa, metal, sólido, na chapa da panela, portanto, aqui mais quente vibra mais, transmitindo calor para o metal da panela que vibra menos, ou seja, uma vibração maior e vai se transmitindo de molécula para molécula. Portanto, o processo B é o terceiro que sobrou. Né, pessoal? Então, a gente tem que procurar aí a alternativa, ó, onde ele fala que o processo 1 é o processo C, 2 é o A, 3 é o B. A alternativa B. O exercício 2, pessoal, ele fala que drones vêm sendo utilizados por empresas americanas para monitorar os ambientes subaquáticos. Esses drones podem substituir mergulhadores, sendo capazes de realizar mergulhos de até 50 metros de profundidade e operar em até 2 horas. Leve em conta os dados mostrados no gráfico, onde ele se refere à temperatura da água, em função da profundidade, que ele chama de distância D, ó, profundidade D. Considere um volume cilíndrico de água, cuja base tem área 2 vezes 2 metros quadrados, a face inferior está na superfície a uma temperatura TA. E, portanto, a outra face na temperatura TB, como mostra a figura. Então, presta atenção. Ele fez a figura de um cilindro aí do lado, né? E ele fala que nós temos uma temperatura TA, e ele ainda escreve o fluxo de calor, ó, fluxo passando para uma temperatura TB. Então, é da maior para a menor temperatura, já que ele desenhou o fluxo aí. Ele fala que a área volumétrica do cilindro de água é A, de 2 metros quadrados. E aqui ele desenha do lado a profundidade D. Então, vamos lá, presta atenção no que ele fala. Utilizando as temperaturas da água na superfície e na profundidade D do gráfico fornecida, conclui-se que a região de queda linear, foi o que eu falei na teoria do gráfico, queda linear de TA para TB, a queda de TA para TB é linear, então seria justamente para essa profundidade D, que seria a largura da água, em função do fluxo, é igual a... Então, o que ele pergunta? Olha lá, ó, a fórmula fornecida, conclui-se que a região de queda linear, a fórmula está ali no texto atrás, ó. E olha as alternativas, tudo em watts. Por que watt? Então, watt parece ser uma potência, mas cuidado. Se necessário, gravidade 10, aproxime π para 3 e 1 atm 10 a quinta pascal. Olha, o fluxo, na verdade, é a quantidade de calor pelo tempo. Ele chama isso de calorias por segundo. Mas para dar watt, tem que ser joules. Joules por segundo é watt, mesma equação de potência, ó. Energia pelo tempo, energia aqui em joules, watts. Então eu vou ter que trabalhar com esse calor em joules, tá?
Então, como é que a gente vai calcular esse fluxo? Primeira coisa que a gente tem que fazer, a equação pronta. Ah, mas a gente já aprendeu, professor, que é uma constante, ele chamou aí de K, Cat, olha lá, Cat, ela. Vamos lá. Ele tem que dar isso aí tudo para vocês, com certeza. A área ele já te deu. A área ele já te deu, 2 metros. E a constante? Lá em cima, ó, 0,6 watt, tá vendo? Não precisa transformar nada, 0,6 watt, metros e graus Celsius. E a variação de temperatura? E a variação de temperatura que nós vamos pegar? Cuidado. Ele vai falar na situação estacionária, nas proximidades da superfície, decai linearmente em função de D na forma de taxa de transferência por unidade de tempo, né? Por condução. Aí ele dá lá. Agora, como é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar onde tem uma linearidade. Que ele fala onde é linear. Então, o gráfico ele cai aqui, ó. Ele é linear, depois ele não é mais. Então, a gente só pode pegar desde o começo, em que a temperatura é 19,30 graus Celsius, desde esse ponto, em que a profundidade é 0, aí a gente vai pegar uma certa distância que tem um ponto bem definido, que seria 2 metros, ó. Se nós pegarmos 2 metros, mas eu poderia pegar um? Poderia pegar um, aí eu pego essa variação de temperatura aqui. Se nós pegarmos 2 metros, nós vamos cair lá em 19,25. O problema é que se eu pegar um, está entre 19,30 e 19,25, não é um ponto definido. E se eu pegar 3 metros, que pertence a essa mesma reta, mais aqui embaixo, ó, também não vai ter uma temperatura definida. A única que tem definida aqui é para 2. 19,25. Então, eu pego essa diferença de temperatura aqui, ΔT, que é de 0,05 graus Celsius, para uma profundidade, que é o comprimento, ó. O L, o comprimento de 2 metros. Então, eu vou pegar 0,05 e dividir por 2. Tá? Então, direto. Então, isso vai dar 0,03 joules por segundo, watts, porque ele me deu isso aqui no sistema internacional. Alternativa A. Ou seja, um exercício de substituição de valores, interpretar que sempre o L, que é o comprimento, ele é perpendicular à área, ó. A área e o comprimento. É como se eu tivesse colocado o cilindro deitado. Eu tenho um comprimento. Então, a altura dele serve como comprimento. Beleza? Pessoal, terceiro exercício do Enem foi um exercício muito difícil. Mas presta atenção que ele não é impossível. O objetivo de recipientes isolantes térmicos é minimizar a troca de calor com o ambiente externo. Bolsa térmica, caixa de isopor. Essa troca de calor é proporcional à condutividade térmica K, que a gente chama de C, a área, a diferença de temperatura, além de ser inversamente proporcional à espessura. Então o que ele falou? Ele deu a equação do fluxo, que era o calor pelo tempo, igual também a Cat, ela. Olha lá, ó. Com diretamente a condutividade, a área, a diferença de temperatura inversamente proporcional ao comprimento. Por isso que se a gente colocar alguma coisa na caixa A, que ele fala que tem 40 por 40 por 40 centímetros, é uma caixa cúbica, né? Então, ela vai ter uma área. Por quê? Porque se ele coloca alguma coisa gelada aqui dentro, o fluxo de calor é de fora para dentro. Ele vai atravessar essa espessura aqui do isopor, ó. Essa espessura do isopor. Então, esse fluxo, ele vem por essa área, por essa área, por essa área,
ou seja, pelos lados desse cubo, que são 6. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 vezes os 40 centímetros por 40 transformado em metros. 6 vezes cada face, a área de troca de calor. Então, não é volume, é na área, na face, é área. Então, eu vou ter 0,96 metros quadrados. Já na caixa B, que ele fala que ela é 0,4 por 0,4, mais por 0,6. É uma caixa comprida, um paralelepípedo. Então, eu tenho essa área aqui e essa área aqui igual. São áreas de um quadrado. Então, eu vou ter 2 vezes 0,4 vezes 0,4, mais 4 áreas retangulares. A de baixo, desse lado, a de trás e a de cima. Mais 4 vezes 0,4 vezes 0,6. Aqui vai dar 0,24 vezes 4. Aqui vai dar 0,16, 0,32. Então, a gente vai ter 1,28 metros quadrados de área de troca de calor. Continua. A fim de aliviar a qualidade dos recipientes de faces de mesma espessura, então eles têm o mesmo L, mesma espessura. Para isso, dentro de cada recipiente, colocou-se blocos idênticos de gelo a 0 graus Celsius, de modo que suas superfícies estejam em contato apenas com o ar. Após um intervalo de tempo, ele abre os recipientes enquanto ambos ainda contêm um pouco de gelo e verifica-se que a massa de gelo que se fundiu no recipiente B foi o dobro da massa de gelo que se fundiu no recipiente A. O dobro da massa de gelo se fundiu. Calor de fusão. ml no A e no B. O dobro da massa se fundiu. 2 ml. Ah, então, peraí. O ml é o calor latente. M é a massa que se fundiu aqui. Como esse recipiente é maior, eu tenho mais fluxo de calor. Então, esse gelo derreteu 2 vezes mais a sua massa. Então, o que eu posso dizer? Que o calor do B é o dobro da quantidade de calor do A. ml, uma massa que se fundiu, e o dobro da massa que se fundiu. Então, como é que a gente pode fazer isso? Né? Calcular pela quantidade de calor. Ele falou que ao mesmo tempo é o mesmo L, ou seja, a gente pode fazer uma razão. Calcular o fluxo do A pelo fluxo do B. Fluxo do A na razão fluxo do B, que é igual. Cuidado agora, pessoal. Ó. Vamos fazer diferente. Fluxo do A. Calor do A pelo tempo. Ele falou que depois de um certo tempo destampa as duas. Então, as duas ficaram tampadas ao mesmo tempo. Então, esse tempo é igual. O coeficiente de condutibilidade térmica da caixa A vezes a área da caixa A, que é 0,96, vezes a diferença de temperatura, que é a mesma, porque o gelo está a 0. O ambiente está a 30, então esse ΔT vai ser o mesmo. E a mesma espessura L. Então, aqui é a mesma coisa. C para o B. Área da caixa B, 1,28. ΔT, L. O que a gente pode fazer, então? Cortar todo mundo que é igual. Esse ΔT de tempo, esse ΔT de temperatura e esse L. O que sobrou? QA sobre QB igual a CA vezes 0,96 dividido por CB vezes 1,28. O Q do A e o Q do B.
O Q do B é o dobro do Q do A. Então, se eu jogar aqui no lugar 2QA, corta QA com QA, já que isso aqui vale 2QA, vai ficar 1 sobre 2. Olha lá. QA dividido por 2QA. QA, 1 sobre 2. CA vezes 0,96 dividido por CB vezes 1,28. O que nós vamos ter que isolar? O que ele quer. No texto ele fala assim, ó. Quanto vale KA dividido por KB? Onde K para nós é esse C, né, pessoal? CA dividido por CB. Então, o que eu vou passar? Eu vou passar esse 1,28 multiplicando 1 e esse 0,96 multiplicando o 2. Para ficar CA sobre CB igual a 1,28 dividido por 2 vezes 0,96. Então, o que a gente vai ter? Né? Um número de 0, alguma coisa. Então, a gente vai ter 1,28 dividido por 2 vezes 0,96. Vai dar 1,92. Isso vai dar aproximadamente 0,6666067, pessoal. Alternativa B. Por isso, toda vez que ele faz uma comparação, faz a razão, como ele está falando em trocas de calor, é saída ou entrada. Aqui é entrada, porque o gelo está a zero, a temperatura do ambiente está maior. E a variação de temperatura é igual para as caixas. O gelo aqui dentro a zero, aqui fora na mesma temperatura para as duas. Então, ΔT é o mesmo. Por isso, moçada, que a gente fez a razão. Fluxo é uma potência, professor? É uma fórmula de potência. Calorias por segundo, joules por segundo, igual a Ela. Não se esqueçam disso. Pessoal, assista bem os exemplos de convecção e radiação, porque nos exercícios não se importou tanto. Por isso que aquela aula teórica, que eu dei bastante dica para o vestibular da Unesp e para o vestibular do Enem, na aula teórica, por isso que ela demorou um pouquinho, tá? De convecção, de radiação, que são processos teóricos. Beleza, moçada? Um abraço.